o que é gagueira, se só a criança gagueja, se gagueira tem cura, como que é o tratamento. Todas essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo. A gagueira é um distúrbio da fluência da fala. Então, para entender gagueira, vamos entender o que é fluência. Fluência é um discurso contínuo, é uma fala com continuidade, sem atropelamento, sem tropeços que não sejam daquela fala. Então, com pausa adequada, com entonação adequada, com uma boa velocidade, adequada ao ambiente e ao assunto. Uma fala que não é fluente e que tem tropeços, muitas quebras nas unidades pequenas da língua, então quebras nos sons da língua, quebra nas sílabas, alguma tensão facial, é considerado então um distúrbio da fluência que se chama gagueira. São vários os distúrbios da fluência, mas a gagueira especificamente tem o tipo de sintoma que a gente está acostumado a escutar. Todo mundo gagueja, não são só crianças nem só adultos. Crianças, adolescentes, adultos, não tem etnia, então todas as etnias têm gagueira, sexo masculino e sexo feminino, apesar de ser mais comum no sexo masculino por causa da questão da hereditariedade. A maioria dessas gagueiras, essa que acompanha o desenvolvimento da criança, começa na infância, na primeira infância, normalmente, e acompanha até a fase adulta. Então, o adulto que gagueja, o diagnóstico normal é que essa gagueira tenha começado na infância. Existem outros tipos de gagueira causados por alterações neurológicas, por traumas neurológicos, por traumas emocionais, mas é importante dizer que a gagueira não é uma condição emocional. A gagueira não é ansiedade. Ninguém gagueja porque está mais ou menos ansioso. A ansiedade vai piorar, digamos assim, os sintomas de fala, como pioraria em mim ou qualquer outra pessoa. Ela é só um fator a mais, mas a gagueira não é ansiedade, ela não é fobia, ela não é depressão e não tem relação com o emocional, a não ser a relação que todo mundo teria. Então, ambientes de uma fala, uma criança que é exposta a um ambiente que está todo mundo falando ao mesmo tempo, ela tem que se expor, aquela hora ela vai ficar mais nervosa como qualquer outra ficaria, e não é por isso que ela está gaguejando. Ela não gagueja porque viu briga de ninguém, ela não gagueja porque o pai ou a mãe são mais ou menos rigorosos, não, ela está gaguejando porque aquele é o padrão de fala dela que, se for corrigido muito precocemente, é melhor. Ela não tem cura, ela tem tratamento. O fonoaudiólogo consegue adequar a fala da criança, do adolescente ou do adulto, trabalhando de forma adequada com as idades e com os ambientes específicos em que eles estão inseridos. A gente consegue melhorar muito a fluência da fala, mas ela não tem cura até que a gente descubra exatamente qual é a causa. Então, falando primeiro do adulto, o tratamento fonoaudiológico no adulto tem grandes possibilidades de melhora da fluência, muito grandes. O que o adulto tem que fazer é, primeiro, aceitar a fala, conhecer como é a gagueira dele, porque as gagueiras são diferentes, elas variam de indivíduo para indivíduo. Então, conhecer as características de fala dele, e a partir das características de fala dele, a gente tenta modificar aquele padrão de fala. Então, ele tem como ser fluente, sabendo o que fazer com a fala dele. Se a gente for pegar a criança, quanto antes for realizado o diagnóstico, a orientação aos pais, a orientação à escola e foi iniciado o tratamento fonoaudiológico, melhora o prognóstico de fala. Nós estamos trabalhando com o cérebro em desenvolvimento. Então, essa criança vai crescer aprendendo a falar já de um jeito diferente do que ela falaria. Ela vai ser o mais fluente que a gente conseguir. Então, pode ser aquela criança que tem uma gagueira quase que totalmente controlada. Então, não tem cura, mas tem grandes possibilidades de tratamento. Uma coisa importante é que a gente não pode esperar. A criança começou a apresentar sintomas que os pais ou os avós ou alguém desconfiam que pode ser gagueira, mesmo existindo a possibilidade de ser uma disfluência só, o ideal é que se procure um fonoaudiólogo especialista na área para que esse diagnóstico seja preciso e o mais precoce possível.